pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi formado. E ambos estavam nus, e o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Mais uma breve oração. Em nome de Jesus. Nossa irmã missionária, por gentileza, eleva em oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar, te Pai, agradecer, Senhor, obrigado o momento é chegado de nós meditarmos a Tua palavra. Faça ser presente, ó Espírito Santo. Venha nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Pai, todo o departamento nós te pedimos a Tua graça. Amém. Amém. Que Deus que te abençoe. Amado, hoje nós vamos meditar uma palavra, praticamente é a sequência do que nós aprendemos semana passada, a desconstrução da feminilidade bíblica. E hoje, um pouquinho mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser transgênero. Que transrealidade é essa? Amém? Mas eu gostaria de fazer a introdução aqui. Realmente é uma lição que era bom que toda a família, né, toda a mocidade, juventude estivesse presente. Porque nós sabemos, irmão, que essa doutrina progressista realmente estão sendo mais e mais introduzido nas faculdades, nas nossas escolas seculares, e nossos filhos são doutrinados com essa doutrina doutrina progressista. Então precisamos, cada um de nós, estarmos advertidos conforme a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Mas gostaria somente de dar essa introdução aqui. Hoje nós vamos falar aqui na apresentação da lição, que nós vamos ser, amém? A lição vai nos explicar que fenômeno da transgeneridade abarca essa questão da identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero, e a questão da sexualidade, realidade e a visão bíblica a respeito do gênero. Então nós vamos, desse quadro, estaremos nesta manhã a meditar nessa palavra, o que realmente significa esta palavra transgênero, né? Conforme apesar que é uma criancinha aqui, né? Na realidade deveria ter colocado uma criança e um adulto aqui, mas eu achei por melhor nós fazermos como duas crianças, né? Então aqui na realidade, irmão, somente vou dar a introdução. Aqui nós vemos, irmãos, sobre o que é ser transgênero, né? Aqui a palavra transgênero é o termo que se refere às pessoas que não se identificam como gênero que eles são atribuídos ao nascimento, ou seja, aqui como aqui está aqui, não digo cronológico, mas em tempo, essa é assim, transgênero se fala sobre a pessoa quando o pai, né, a mãe gera o filho, e o filho nasce. Quando nós identificamos com a criança, ela nasce como um menino. E quando ao nascer, a mãe ou o pai identificam como uma menina. Então isso aí, a transgênero significa, refere a pessoa que não se identifica como gênero, né? Mas atribui ao nascimento. Então, a transgênero significa que quando uma criança nasce um menino, né? Então tem o gênero consecutivamente como um menino ou como um homem. E quando nós falamos que é uma menina, quando a mãe identifica uma criança com uma menina, então progressivamente, ou seja, ela vai ser identificada como uma menina. Nasce menina, então se torna uma menina, uma mulher adulta. Agora, na questão de transrealidade, irmão, na realidade essa palavra transrealidade, ela está dividida em duas palavras. O que significa a palavra trans?
significa etimológico, prefixo de trans, oriundo, ou latim significa além de, para além do, além de, o outro lado, ou lado oposto. O termo é utilizado como termo de guarda-chuva. Inclusive, essa palavra guarda-chuva, ela está inserida na nossa revista Escola Bíblica Dominical, e refere-se a todas as pessoas com identidade trans, ou seja, transexuais, transgêneros, transvestis, pessoas não binárias, etc. Aqui, na realidade, irmão, essa transrealidade, então, essa palavra transrealidade, nós vamos se identificar como várias trans, né? Seja transexual, transgênero. Então, toda essa palavra trans significa além do outro lado, lado oposto. Então, nessa questão, irmão, eu não vou muito adiantar hoje, porque, então, aqui, nós vemos, irmão, aqui o gênero, nascimento aqui, depois, consecutivamente, essa identidade, ela é perpétua, né? No caso do homem cisgênero. Então, nós vamos aprender acerca de cisgênero e transgênero, né? Então, aqui nós vamos aprender que cisgênero é quando um menino, a mãe identifica o menino como menina e, consecutivamente, é dado como um menino. E quando uma mulher identifica uma menina, então ela, consecutivamente, ela realmente é educada como uma menina e futuramente uma mulher. Quando nós vamos falar sobre transgênero, aqui nós vemos, irmão, que essa doutrina transgênero da doutrina progressiva, aqui nos disse que quando uma menina nasce, uma menina, né, o transgênero ensina que ela não tem um gênero definido. Quando a pessoa, uma menina quer ser um menino, então tem essa liberdade de livre escolha, livre arbítrio de escolher, ou você quer continuar sendo uma menina ou não ser menina. Então, aqui nos diz que a palavra transgênero significa essa mudança de gênero por sua natureza, eu vou dizer, de cabeça, vamos dizer assim, né? É uma educação que ensina essa reversidade, né? Que muda de uma menina, né? Ensinando como que fosse, que tem como escolha, pode ser como um homem. E assim também, o menino, futuramente se achar como uma menina, então essa doutrina progressista dá esse direito em busca dessa liberdade de escolha. Então, nessa questão, eu creio que nosso irmão Clebinho vai nos trazer, amém? Eu trouxe aqui, fiquei meio resguardado, né? De repente, nosso irmão Clebinho não vê, né? Mas eu creio que eu vou deixar isso aqui, né? Com o nosso irmão Clebinho, qualquer coisa se encontrar. Mas na questão, irmã, genericamente é isso. Então, nós vamos estudar sobre a palavra LGBTQIA, o que significa, né? Eu creio que nosso irmão Kleber, eu acredito que tenha trazido, mas, irmão, é importante que todos nós possamos realmente prestar atenção. E quando, inclusive, eu estava pensando que, meu pai amado, né? Nessa questão, essa doutrina progressiva ensina que Deus errou. Dá a entender que Deus errou a nossa natureza. Mas a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Gênesis que Deus criou macho e fêmea. Então, passando disso, é doutrina do inimigo. Amém? Então, irmão, que Deus te abençoe. Que nessa manhã possamos que esse ensino possa realmente ser propagado a toda a igreja, né? Mas eu creio que o Senhor há de abençoar, para que realmente cada um de nós possamos despertar, realmente nos despertar, acordarmos, amém? E termos a sensibilidade do Espírito Santo para que possamos ouvir a voz de Deus. Ultimamente, nós temos realmente tapado nossos ouvidos, realmente nós temos tapado nossos olhos para que nós não possamos enxergar.
cursinho para pessoas maiores de idade, não. Esse assunto aqui, né, que abrange o tema da lição hoje de transgênero, esse assunto aqui está sendo debatido ensino médio, ensino fundamental e ensino primário, desde o começo, desde a criança, quando você coloca lá, desde cedo, já tem professoras que falam sobre esse assunto. E de forma errada, porque o que é bom não chega até eles, mas o que é ruim se espalha facilmente. Nós vemos aí que o nosso Congresso, a gente tem no Brasil, que olha muito para a sociedade, para não dizer ao contrário, perde muito tempo discutindo essas pautas, que a gente vai falar aqui mais na frente, que é uma pauta até um assunto irrelevante, no meu ver, que é sobre a linguagem neutra, mas o Congresso perde dias, meses, discutindo uma bobagem dessa. Porque se o rapaz que nasceu homem não quer se definir homem, nem mulher, nem nada, para ele não é nada. Ele não é homem, não é mulher, não é animal, não é nada. Aí ele tem o direito de mudar a lei, mudar a Constituição, mudar a ortografia brasileira para dizer que ele é um ele, sei lá como é que chama esse negócio aí. Então eu acho isso aqui uma bobagem muito grande. Da nossa sociedade está perdendo tempo, os nossos políticos estão perdendo tempo, em pauta no Congresso, discutindo isso aqui. Linguagem neutra aqui, o que é que vai acrescentar na nossa vida? Nada. E tem muitos crentes que estão indo nessa onda de linguagem neutra. Não, é porque a gente tem que se acostumar, porque os concursos lá na frente vai vir, você não tem que se acostumar com nada. A Bíblia diz, olha, desde que o amanhã pertence a ele. Claro, você tem que projetar o seu futuro, projetar a sua casa, projetar a sua vida. Mas você tem que entender que o seu principal, o nosso principal, não só você, eu tenho que entender que o nosso principal objetivo, a nossa principal luta, não é a gente tentar crescer, tentar ser alguma coisa. Isso é o quê? Isso é uma recompensa que Deus pode nos dar pelo que nós fazemos pelo reino dele. Acredito nisso. Porém, a gente está pensando, eu tenho que me adequar, porque no concurso vai ter lá a linguagem neutra, eu tenho que falar ele, ela, sei lá como é que se fala isso, né? Chegou um rapaz no trabalho, bom dia a todos, todas e todes. Falei, rapaz, você? Não, é porque daqui a pouco vai ser obrigado, eu vou ter que dizer, porque eu não quero perder o emprego. E isso é uma realidade hoje. A lição aqui ele vai nos trazer, a lição aqui na lição 8, falando sobre a transgeneridade, ele vai nos trazer que há pessoas que estão perdendo seus empregos, há alunos que estão tendo que deixar a faculdade, porque a sua ideologia, o seu pensamento é de acordo com a Bíblia. Mas quando você chega lá fora, a sua empresa lhe despreza, a sua faculdade lhe despreza. Quando você vai para a universidade pública, infelizmente, que é pública, é para todos, mas ele abrange só o quê? Esse pessoal aí que só pensa nisso aí. Se você vai lá e você diz, eu sou cristão, eu não acredito nisso, você é taxado de transfóbico, você é taxado de homofóbico, você é de fascista, de criminoso. Hoje é melhor você roubar um banco que você não é criminoso do que você dizer que a sua crença, o que você aprendeu, o que você tem como crença, que seus pais lhe ensinaram, ou até mesmo você chegou, aceitou a Cristo e teve aquilo como crença, se você expor, você é tratado como um criminoso. Então isso é um assunto que tem que ser debatido nas igrejas, e é muito importante que chegou até isso, porque antigamente a gente não via isso. Mas enquanto a igreja se calava, o mundo lá fora estava o quê? Enfiando na cabeça dos jovens, enfiando na cabeça dos adolescentes, colocando na mente das crianças, e a criança já vai crescendo com isso na mente, e infelizmente a igreja vinha se omitindo. Isso é fato, porque na minha adolescência eu não vi uma lição dessa, na minha juventude eu não vi uma lição dessa, podia até ter, se eles não passavam, não, mas podia até ter, eu não sei, mas eu não vi uma lição dessa. Nas igrejas não se tinha, a gente já falou aqui na lição, no trimestre retrasado, quando a gente falou sobre a sutileza, falando sobre a sexualidade, falar sobre o sexo dentro da igreja se tornou o que? O tabu. É por isso que muitos filhos não têm a liberdade de chegar para seus pais e conversar, mas tem a liberdade de chegar para uma pessoa de fora e conversar, tem a liberdade de chegar para um professor
com uma mente progressista e conversar, aí o professor vai botar o quê na cabeça dele? O que é bom? Não. Não tem a liberdade de chegar para o seu líder da igreja e conversar, não tem a liberdade de chegar para o seu pastor e conversar, mas lá fora os amiguinhos na roda têm todas as respostas. Olha, eu estou com a namoradinha, mas eu não... E aí, o que é que eu faço? Os amiguinhos eles vão dizer o quê? Rapaz, pode ir, você é quadrado. Isso é normal, não tem nada a ver não isso aí. E nós sabemos que perante a Bíblia, perante Deus, o que é pecado, não muda-se com o tempo. Perante a Bíblia, fornicação é pecado. Perante a Bíblia, sexo antes do casamento é pecado. Qualquer coisa antes do casamento é pecado. Perante a Bíblia, um relacionamento que não seja entre macho e fêmea, homem e mulher, criado por Deus, nós vamos ver que foi desde o começo. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E Deus criou macho e fêmea. Quando Deus criou todos os seres viventes, quando Deus criou todos os seres viventes, criou o homem, Deus ele disse, criou macho e fêmea. Ele disse, eu não criei um ser não binário, tribinário, sei lá o que é. Nós vamos fazer aqui, falar aqui nessa manhã. Então é um assunto muito pertinente e bom, um assunto bom, porque há pessoas, há cristãos, que infelizmente não conseguem, porque se tem um povo que é estudado e sabe debater, são quem defende essas causas. Então, se nós cristãos não estivermos cientes e embasados dentro da palavra para debater com eles, nós não vamos prevalecer. Nós vamos ser refutados, nós vamos baixar a cabeça, e se Deus não tiver compaixão e misericórdia, a gente vai sair pensando que o que eles estão dizendo é o quê? Certo, verdade. É o que a gente diz, muitas das vezes nós falamos do Evangelho como se fosse uma mentira. Muitas das vezes nós falamos do que é a igreja, do que é Cristo, nós falamos do que é a verdade bíblica. Escute, a verdade bíblica não é só de Mateus e Apocalipse, não. A verdade bíblica é de Gênesis e Apocalipse. A verdade bíblica, por mais que você não esteja... Porque é engraçado que muita gente diz, está na Bíblia. Essa semana aí, não fugindo do assunto, mas eu estou falando do que está sendo colocado na sociedade. Essa semana aí já teve voto para se aprovar o uso da maconha. Mas está na Bíblia, é pecado ou não é? Mas você sabe que é. O Espírito Santo incomoda. É interessante que eu converso com pessoas que não são crentes, já até tiveram já vieram à igreja, já sabe como é, e outros que nunca nem pisaram. Eu converso e eles me dizem, não foi eu que disse como era que acontecia quando tinha um erro, não, eles me dizem, chegaram e me disseram, Kleber, é interessante que quando eu pratico algo errado, algo na minha mente vem e me acusa. Então o ser humano, ele não tem a desculpa de dizer que não sabe o que é o certo e o errado. Eu gosto de sempre citar isso. Paulo ele diz que os seres humanos eles são indesculpáveis. Não tem desculpa. E naquele grande dia não vai ter mimimi, não vai ter desculpa, não vai ter, mas o senhor viu que a sociedade me tornou assim. Ninguém tornou ninguém. Muita gente que defende aí que o homem nasce no corpo errado, mas era ele para ser mulher. A mulher nasce no corpo errado, mas era para ser homem. Deus ele não erra. Nós temos que entender, como a gente aprendeu há 3 lições atrás, quando nós falamos sobre o aborto, que Deus ele projeta o ser humano, que Deus ele projeta o homem, que Deus ele projeta a mulher desde o seu quê? Desde o seu ventre. Antes que ele esteja lá no ventre, Deus ele já projetou o meu futuro, o seu futuro, quem nós somos. E quando nós nascemos, crescemos e tentamos desvirtuar isso aí, nós estamos indo contra quem? Contra Deus. Nós estamos indo contra Deus. E quando o homem ele cai, e lá na frente Deus ele traz o projeto dele, que já estava desde o princípio, antes do princípio, Deus já tinha um projeto. E lá na frente, quando ele traz Jesus Cristo e traz uma restauração para nós, gentios, para toda a humanidade, quando ele traz uma restauração, e ele diz, eu vou te enviar um consolador, que é aquele que vai o quê? Te transformar.
É através dele que você vai deixar de ser um velho homem, vai deixar as suas práticas, vai deixar de viver no seu corpo carnal, de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Espírito Santo. É através dele que vai lhe transformar de um velho homem para uma nova criatura. E quando nós deixamos de ser um velho homem, deixamos e se tornamos uma nova criatura, automaticamente tudo aquilo que nós éramos antes tem que ser o quê? Desfeito. Tem que ser deixado para trás. Claro, há uma luta constante. Você pode ser transformado hoje, mas amanhã você fracassar. Mas Deus, Ele é misericordioso para te levantar todos os dias. Você falou que há muito tempo, antigamente não se falava desses assuntos, né? Realmente. Era mais restrito, né? Era mais restrito, né? Será que a gente como igreja, no caso a igreja em si, ela nunca imaginou que chegaria a essa proporção? Talvez por isso nunca foi falado, não quiseram falar, porque imagina, isso é impossível acontecer. E está acontecendo, né? E eu vejo assim que Satanás, ele trabalha, a igreja era inocente, estava trabalhando no oculto, Na sutileza. da inocência da igreja. Enquanto a igreja estava na pureza, Satanás, ele estava ali, assim como ele fez com Eva. Eva é pura, ele por trás ele já estava planejando ali como ele ia entrar no meio dessa pureza. Eu acredito que é isso, trabalhando na nossa, como se dizer, ingenuidade, né? Pureza, a igreja pura, não imaginava que isso ia acontecer. E na escola, né, a gente imaginava, nos tempos de escola, nunca rolava esses assuntos, né? A gente nem percebia essas coisas. Né? A escola era para aprender mesmo, né? Hoje já trata assuntos referentes à sexualidade. Hoje é mais importante você ter um assunto sobre a sexualidade dessa forma do que você ter um assunto sobre o que antigamente a gente aprendia, o português, a matemática, a ciência, a biologia. Até a biologia se mudou. Por quê? Nós sabemos que quando tem um relacionamento entre o homem e a mulher, cromossomos XY é macho, cromossomos XX é fêmea. Mas hoje a biologia ele quer esconder isso aqui. E a ciência, nós vamos falar, tem um relato aqui mais na frente, que a ciência tem uma universidade dos Estados Unidos que já disse isso não existe. Eles estão aqui, essa universidade, eles colocaram lá um relato, colocaram lá uma ideia, defendendo até a Bíblia. Ele disse, isso não existe, de uma pessoa nascendo em um corpo errado. Biologicamente não existe, não é comprovado cientificamente. Mas as ideias progressistas colocam na mente das crianças, dos adolescentes, dos adultos, porque a gente fala criança e adolescente, a gente acha que adulto não é, né, maleável a isso. Mas até adulto está caindo nessa ideologia. O irmão falou, né? Aí eu estou dizendo, eu cresci ouvindo irmão, não vamos deixar o mundo entrar na igreja, né? Era o que a gente sempre ouviu, desde criança eu ouvi isso. Mas eu pensava que seria o quê? Questão de cortar cabelo, usar um blusinho, uma short, essas coisinhas. Aí eu não sem saber que ele estava trabalhando realmente nas ideias. E eu vejo que uma das coisas para chegar até aqui hoje, a mídia, novela. E quantos crentes não eram presos em novela? Quanto ibope a gente não já deu para novela? E até hoje se dá, porque eu não assisto, né, essas porcarias. Eu nem gosto de assistir, principalmente a Rede Globo. Eu odeio a Rede Globo. Não gosto de assistir. Mas se você for ver aí, que a gente vê os falatórios, todas as novelas hoje falam sobre isso. Tem um relacionamento homossexual. E coloca. Tem cristãos que assistem e até torcem para que o relacionamento dê certo. Isso não é uma mentira não, isso é uma verdade. Tem que ser combatido dentro da igreja, porque você não pode lá fora você dizer, é uma ficção, é um filme, não, isso não existe, é apenas uma ficção. Mas lá fora você está torcendo, e aqui dentro você quer o que dizer que é errado. Você tem que dizer que é errado aqui dentro, você tem que dizer que é errado lá fora. Porque antes, tudo é teoria da conspiração. Uma coisa dessa, está conspirando. Eu costumo dizer até com os amigos, rapaz, hoje não é nada mais coberto. Eles estão fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Abertamente. Porque um desenho para um recém-nascido, um bebê, já tem lá. Um desenho para um bebê, você vai ver, você tem tudo lá dentro. Eu fui registrar minha família e a mulher do carro disse assim: você vai registrar depois esse nome masculino? Eu disse,
sabendo que depois do 18 ele pode mudar para cá de novo. Não, essa coisa é lei. Isso é porque não foi nem aprovada a lei ainda, né? Imagina. Irmão Jailton. A pornografia. Totalmente. Exatamente. E o que foi dito aqui, que como o inimigo ele é sutil, isso foi entrando de forma sutil dentro da igreja. Eu vi um vídeo essa semana de um ex-satanista, hoje não mais, hoje convertido. Ele diz que quando ele estava lá fora, sendo satanista, ele se infiltrou na igreja. Ele se infiltrava na igreja para perverter os da igreja. A gente tem que deixar de ser prepotente, porque tem muita gente aí que grita no público. Na minha igreja não tem isso. Tem. Na sua igreja tem, porque Jesus Cristo ele disse, olha, vai crescer o trigo e vai crescer o que? O joio. Tem que ter. Foi Jesus Cristo que disse, quer dizer que ele está errado? Tem muita gente que diz, a minha igreja não tem isso, minha igreja é certa, minha igreja não tem o que é errado. Tem. Você tem que ter, abrir seus olhos espirituais para você ver que tem. E em oculto ainda. Em oculto, a gente teve uma lição aqui que falou sobre Ezequiel, que quando Ezequiel, o povo não entendia porque estava em cativeiro. Deus levou ele lá e disse, você quer ver porque está em cativeiro? Veja o que está em oculto. Os líderes em oculto. Esse ex-satanista, ele diz, olha, quando eu estava lá, nós se infiltrava dentro da igreja, nos vestíamos como eles, falávamos como ele, andávamos como ele, mas era para corromper quem estava lá dentro. E quantos foram corrompidos? Quantos foram saídos? Eu trouxe aqui um áudio que o presidente da Câmara enviou, numa lição atrás, de uma defensora, né, do homossexualismo, né, que ela disse que tem um projeto. Qual é o projeto? Toda igreja precisa de uma professora para a escola dominical de criança. Ela dizendo, foi isso eles dizendo, a gente passou aqui, ela dizendo, nós vamos se filtrar na igreja, vamos dar uma de cristão, porque eles precisam de uma professora de escola dominical, porque tem falta dentro. Elas dizendo, ó, ela sabe, o inimigo é sutil, nós vamos nos infiltrar, vamos se descrever para ser professora, e lá nós vamos o quê? Doutrinar. Veja como é que tá as coisas. Mas a gente fica de olhos fechados, porque acha que o que nós temos superpoder. Não é isso. Ah, não, eu vou derrubar o inimigo. Você não vai derrubar ninguém, você não está nem matando sua fome direito. Mata agora, daqui a pouco está com fome de novo. Se você não tiver revestido com o Espírito Santo, nós não conseguiremos nada. Vai, mulher. Aí muda o que a Bíblia diz? Que o fim está próximo. O fim está próximo. Agora você vê, esse pessoal se prepara, vão estudar, vão procurar conhecimento, para afirmar aquilo que eles acham que é certo. Mas o cristão, repara o cristão hoje. Você está vendo se auxiliar? Você percebe que há um auxiliamento no nosso meio? Não. Há um esfriamento. Por quê? Porque aumentou o quê? A ciência, a tecnologia, tudo aumentou. A Bíblia está se cumprindo até nisso aqui. Você veio na igreja. O nosso estudo não é mais como era antes. Você ia na escola dominical, o pessoal tinha hora de oração, orava, chegava, orava, você tinha horário, você vê o quê? Estão aprendendo o quê? Não, você vai conversar com o crente, o crente diz que não precisa vir para a igreja, vir para a escola dominical, porque acha que a tecnologia é tudo, né? Acha que a tecnologia, que o
falando nesse assunto de tecnologia, estava falando com um rapaz essa semana sobre esse essa inteligência artificial que está aí, né? Chat GPT, né? GPT. É um chat aí que inteligência artificial. Tudo que você pedir tem lá. Tudo. Está substituindo o ser humano. E eu explicando. A intenção disso aí é substituir até quem? A Deus. Porque quem é que nos traz a inspiração da palavra? Não é Deus? Quem é que nos traz a inspiração que fala com a gente? Não é Deus? Mas se você colocar lá e dizer o seguinte, no chat GPT, viu? Eu quero uma palavra sobre Mateus capítulo 19. Ele vai dar lá detalhado. Se brincar, vai dizer até a parte onde você tem que falar em mistério. Onde você tem que pedir glória a Deus. Isso aí está substituindo o lugar de quem? Mas é tecnologia. Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. A Bíblia diz, você quer fazer, você pode. Nem tudo é lícito para você fazer. Nem tudo lhe convém fazer. É tecnologia, eu disse aqui, a tecnologia é boa para muitas coisas, para você divulgar o seu comércio, né? Para você divulgar a palavra, até porque a palavra se divulga o quê? Só aquelas partezinhas magníficas, né? Maravilhosas, do que é bom o Evangelho. O Evangelho é muito além disso. O Evangelho é renúncia, é cruz, é peso, é dor. Nós não somos maiores que o nosso Senhor. O Evangelho é isso. Mas se divulga apenas a parte boa. Mas tem a parte boa da mídia, da rede social, da tecnologia, tem. Mas a imensidão de coisas ruins que tem é piores. Tem mais coisa ruim do que boa. Pode ter certeza disso. Biblicamente, a nossa tradução diz que os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, entre elas transgeneridade. Nosso objetivo hoje é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Ou seja, nosso objetivo hoje é dizer que a vontade de Deus é que se você nasceu homem, você continuar. Se você nasceu mulher, você continuar. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre, vamos compreender o pensamento da transgeneridade. O que é que eles pensam, o que é que eles dizem. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, ou seja, contudo, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico, que é o sexo do corpo. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social do gênero é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Ou seja, você é o que você quiser ser. Não importa se você nasceu homem, não importa se você nasceu mulher. Se você quiser ser, você é. Se você quiser nascer homem, quiser ser mulher, você é. Se você nasceu mulher e você quer ser homem, você é. Se você nasceu homem ou mulher e você não quer se identificar com nada, porque tem isso agora. Você não se identifica com nada. Você não é homem nem mulher. Não sei nem o que é. Mas você pode ser. É isso que defende os ensinos progressistas. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Deturpam totalmente. Nós falamos aqui sobre o que? A desconstrução da masculinidade na aula passada. Sobre a desconstrução da feminilidade. Ou seja, homem que quer agir como mulher e mulher que quer agir como homem. Nós falamos aqui que isso aqui nada tem a ver, e não quer dizer que a mulher, ao construir o seu espaço na sociedade, está errado. Nós já falamos disso aqui. Deus é totalmente a favor da igualdade. Deus ele não é o ser que faz acepção de pessoas. Deus não é um homem que distingue, olha, se você é homem, você vale mais para mim, se você é mulher. Não. Deus, desde a humanidade, Deus ele tratava a mulher com carinho e respeito. Ele guardava a mulher, porque desde o começo da humanidade, a mulher, pelo coração corrompido do homem, era tratado como o quê? Qualquer um. Era tratado como um simples objeto. Aí o feminismo acha que essa conquista é deles, porque há 30, 40 anos atrás começou-se essa revolução,
que para você ocupar o seu espaço, você tem que aparecer em um local público nua, pelada, porque o feminismo diz isso. Você vê aí quando tem grandes jogos, quando tem grandes reuniões, o que é que acontece? Sai 3, 4 mulheres nuas dizendo que eu quero o meu direito. Direito de quê? Nua. Você diz que não quer ser um objeto sexual, mas você sai como um. Então a desconstrução da feminilidade começa aí. E isso vai contra a Bíblia, quando para você ocupar o seu espaço, você quer reduzir o espaço do homem. E nós sabemos que perante a Bíblia, perante o que Deus colocou, depois que o homem caiu, ele vai dizer: olha, mulher, você vai sentir dor. Você vai ser para o teu marido. Nós já explicamos isso aqui. Não é que o marido é o cabeça, é o manda-chuva, que quem manda é ele, se não mandar mãozada vai cair. Não, não é assim não. É o que? O conjunto, uma só carne. Como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da sua esposa, da sua família. Mas ambos são o quê? Um. Ambos andam o quê? Em concordância. Em concordância. Mas o feminismo quer destruir isso. Não é para ocupar o espaço da mulher, não é para defender os direitos da mulher, porque Deus defende isso desde o princípio. Deus defende o direito da mulher desde o princípio. E tudo que a mulher conquistou até hoje, o direito de votar, o direito de ir e vir, o direito de ir para qualquer lugar. Tem países aí que a mulher não pode ir no shopping. A mulher não tem horários dela aí. Tem horários dela aí. A irmã de Elisa, o marido ia ser contratado por um time de um país aí, não deu certo justamente por causa disso, ele pensando na família, porque tem horário que ele não pode sair, nem todo lugar pode ir, e aí? Ali não tem o direito, mas aqui todas as mulheres têm o direito, mas o que? Abusam disso, querendo diminuir o homem, querendo afrontar a igreja, e principalmente dizer que porque é o corpo dela, é a regra dela. Nós sabemos que o nosso corpo é templo e morada do Espírito. E se nós o destruirmos, Deus ele vai fazer o quê? Ele vai nos destruir. Isso é a Bíblia que diz. Não sou eu. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gênero, 2 termos são usados. Cisgênero e transgênero. Cisgênero é o quê? Se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, homem, nasceu com sua genitália masculina, é homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, nasceu com o órgão masculino, mas quer ser reconhecido como. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado, essas letras aí, LGBTQIAPN+, não sei o que significa. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Isso está correto ou está errado? Errado. Deus ele criou homem e mulher, macho e fêmea os criou. Jesus ele vai ratificar isso lá na frente. Quando ele está falando, ele diz: vocês não têm ouvido, vocês não têm lido. Não está escrito, Deus criou macho e fêmea. Deus os criou, macho e fêmea. Então isso aqui, a identidade de gênero depende do seu sexo, eles independem, eles dizem. Não é porque você nasceu com o órgão masculino, nem se você nasceu com o órgão feminino, que você é. Você é o que você quiser ser. Mas não é só 2 espíritos, né? Não é só 2 espíritos, é uma legião de espíritos. Uma legião de... E o interessante é que, como a gente já estava comentando aqui, né, o pastor disse, isso foi algo que foi o que? Entrando de forma sutil. Sutil na igreja. E a gente vê aí como tem pessoas aqui que conhecem, já ouviram pregações dessa... que era pregadora, missionária, né, que é Lana, e hoje ela é o quê? Homossexual.
Não, e é pastora, ainda se determina como pastora de uma igreja inclusiva, exatamente. Mas, exatamente. Se dá como pastora. A igreja tradicional onde recebe, eu recebo bem. Manda ela abrir uma igreja dessa lá na Coreia, pra ver se dá certo igual. E o que é que acontece? São pessoas que viveram na imensidade do Espírito, viveram intenso no Espírito, mas o que? A sutileza o tirou da casa. É aquilo que a gente disse, que a missionária disse. A gente pensava que nunca ia acontecer, mas foi entrando devagarzinho e começava o quê? Começou a atingir quem estava lá em cima. Por quê? Quando você atinge quem está lá em cima, logicamente você vai levar. Quando Lúcifer caiu, ele levou até essa parte dos anjos. Atinge quem está lá em cima. Eu vi, a gente já sabia que ele estava todo desvirtuado, né? E eu gosto muito das músicas dele, que é Kleber Lucas. Gosto de verdade. As músicas, quando ele estava centrado em Cristo, é letra pura. Você pode ver. E não vai mudar, né? Porque ele está lá fora, que as músicas dele, a letra dele não presta, não. Fala de Cristo. Aí eu vi esses dias, eu não sabia como ele estava. Eu vi ele de brinco, de corrente, todo mudado. E ele defendendo, e ele indo de encontro à Bíblia, sentado em uma roda lá na GNT, né? E ele defendendo porque filmaram ele com um copo de uísque, né? Um negócio assim. E ele naquela calmadade dele, né? Falando, não sei o quê. Mas se você olha assim, você diz, rapaz, o cara tem razão, o cara tem uma linguística boa, né? Fala bem e tudo. Mas nós sabemos o que é isso. Foi desvirtuado, caiu. E com a queda dele, quanto ele levou? O inimigo é sutil. Interessante que esse povo cai e ele quer levar mais gente. É igual aqui a gente comentando aqui. Isso parece quando o camarada é gordo, ele não quer ser gordo sozinho. Quando é ladrão, ele não quer ser ladrão sozinho. Então ele tem que levar, trazer mais para O máximo de gente que ele puder. ele puder levar. Exatamente. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica. Isso está errado. Por qual gênero sente atração sexual. Aí esses especialistas, eles separaram, né? Alguns. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa se identifica como transgênero, transita livremente em todo tipo de relação sexual. Ou seja, de toda forma, tentam desconstruir aquilo que Deus fez. E fez o quê? Imagem e semelhança dele. Tentam desconstruir o que é perfeito para Deus. Deus não fez o homem perfeito, não. Deus fez o homem o quê? Perfeito. Ele fez o homem perfeito. Ele diz, vamos aqui fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E até onde eu sei, Deus é perfeito. Deus fez o homem perfeito. O homem por si só se desvirtuou. E com isso entrou todo. Isso aqui não é algo novo, não. Ele está tratando aqui. Se a gente for ler lá, a história mais famosa que abrange esse assunto aqui, que é a história de quem? De Sodoma aí. Quando os anjos entraram na cidade, todo mundo queria os anjos. Os homens queriam, todo mundo queria. Ali tinha homem, mulher, todo mundo. Mas a ênfase está não, dos homens também. Estava totalmente o quê? Depravado. Deus vai lá e... Mas se Deus for descer fogo do céu para destruir, o mundo vai-se embora. Porque de ponta a ponta hoje, o que é que acontece? Existe isso aqui. Alguns países mais escondidos, porque as leis lá são rígidas, né? Morte, tudo mais. Mas existe isso aqui. E quando vemos isso aqui, em confronto total contra a igreja de Cristo, não mais escondido, como disse Evanilson,
que a gente costuma sempre dizer, o que se falava, quando se a gente fosse falar de tudo isso aqui que ia acontecer, a gente era chamado de maluco, de conspiracionista. Isso não existe não, rapaz, não vai acontecer nunca. Isso não vai acontecer nunca, e hoje está o que? Escancarado aí no mundo. Pai com filho, mãe com filho, irmão com irmão, tudo. Nós estamos falando disso aqui, mas quando Deus ele fala assim, um relacionamento que criou macho e homem, macho e fêmea, que ele criou macho e fêmea, e ambos vão, quando eles se juntam, eles se tornam uma só carne, é um casamento heterossexual e monogâmico. Mas o povo esquece o monogâmico, é até heterossexual, mas quer ele mais 15. É pecado também, da mesma forma. Tem uma modelo aí, se diz modelo, que passou por um problema de saúde, depois desse problema de saúde, pronto, aceitou a Cristo, e era só pregação, só mensagens bíblicas, só tudo. Eu nem sabia, né? Ele acho que já tem um tempo que ela saiu da igreja. Aí quando foi essa semana, o pessoal comentando que ela voltou para a vida de prostituição, voltou para a vida de pecado, voltou, que eu até acredito que realmente ela tenha saído e vindo para a igreja, tenha aceitado a Cristo, mas voltou para a vida de pecado, e pasmem, o próprio filho é que faz a filmagem pornográfica dela. Eu nem sei, eu nem conheço a história. Eu sei que nessa história, eu sabia que ela já tinha passado por um problema sério de saúde, e ela tinha visto ali que precisava de Deus, porque todo ser humano ele só corre para Deus quando precisa, né? Quando ele quer algo, ele vai correr para Deus. Só que agora está curada, aí o que? Voltou para a vida de prostituição. E quem é que está lá com ela na vida de prostituição? O próprio filho. O pecado no mundo chegou. É porque a gente diz assim, nós vivemos a pior geração. Quem viveu há 100 anos atrás também dizia isso. Nós vivemos a pior geração, mas todo o tempo que vai passando, as coisas vão piorar. Não vai ter melhora. Até oramos, né? Deus nos livre, né? Que Deus venha intervir nessa. Mas daqui para frente é só piorar. A Bíblia fala que os homens seriam inventores de males, né? Exatamente. Vão inventar, vai surgir coisas que hoje a gente aqui na nossa mente vai dizer, não, é impossível que venha isso. Mas lá na frente o quê? Vai ser o quê? Normal. Como isso aqui é normal. Mãe com filho é uma bagaceira que o mundo está. Mas isso só nos mostra o quê? Que Cristo está próximo. Aí, mas tem que ter uma visão. Ele já disse, quando chegar tudo isso aí, porque a gente vê de guerra, de rumores de guerra, de esfriamento da fé. Quando a gente fala de pessoas que estavam dentro da igreja, viviam no corpo de Cristo, experimentou o que era o Espírito Santo, e está fora, é o esfriamento, a apostasia da fé. E isso mostra o quê? Que Cristo ele está às portas, reafirmando a visão bíblica de gênero. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: corpo, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, ou seja, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais, ou seja, segundo a Bíblia, o sexo do homem, ele está relacionado porque nele tem um órgão genital masculino, e da mulher tem um órgão genital feminino. Significa que na criação divina, cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino e o XX determina o sexo feminino. E isso Deus não errou. A ciência até hoje comprova que só existe o quê? 2 tipos de cromossomo: XY masculino e XX feminino. Não tem XX, que é Y mais 2, né? Agora 2, né? Tem um 2 agora, depois do quê? Não existe. Mas, irmão, você não sabe que o inimigo tem que desfazer tudo aquilo. Tudo que Cristo fez. Ele tenta desfazer tudo aquilo que Deus criou.
criou um homem. Então aí o inimigo tem que fazer com que esse homem seja agora uma mulher. Porque o camarada não aceita ser aquilo que Deus criou. Aí está dizendo que é o Satanás por dentro dele. Quando a gente fala do espírito da Babilônia, a gente falou isso na primeira lição, o espírito da Babilônia é justamente isso. É o espírito que é totalmente contrário às coisas de quem? De Deus. Aí é por isso que na primeira lição diz que não pode haver acordo. Ou seja, não, já que você pensa assim e eu penso assim, vamos chegar no meio termo, não pode haver acordo. O que muitas pessoas que se denominam cristãs dizem aí fora, abrem igrejas e diz, venha que aqui tem um meio termo. Se você não se sente assim, você pode ficar assim. Deus, ele te ama desse jeito. Deus ama sim o pecador, mas ele aborrece o pecado. E aquele que não renuncia a si mesmo não pode e não vai herdar o reino dos céus. Estava outra polêmica aí com a Vitória não sei quem aí. Disse que foi de uma casamento, uma festa aqui, aniversário do meio lá. Já estavam queimando ela. Não. Aí é desse jeito. Você, o que? A Bíblia manda que nós amamos. Agora tem que falar a verdade. Mas o que é que você acha disso? Deus acha assim, Deus quer você assim. Ah, mas o outro percebe que não, você foi perto da vida, do jeito que você quer. Está gostando desse caminho, ou é ou não é. E é interessante como a habilidade de quem defende esse conceito, de defender, né? De ter a linguística de defender. Lá a gente conversa muito sobre isso. Graças a Deus lá é assim. Lá a gente conversa muito sobre esse assunto. Só que ninguém nunca levantou para dizer você é preconceituoso, sua religião é preconceituosa, não. A gente conversa, a Evanilson conhece que tem lá, tem outros lá. A gente conversa sobre isso. Aí é até interessante que o povo diz, rapaz, aqui a gente conversa sobre tudo. Porque se a gente fala que lá é um lugar, tem de tudo lá. Tem espírita, mas tem de todo tipo de religião lá. Então é incrível naquele lugar onde eu trabalho. Aí a gente conversa sobre tudo. Eu passo o meu ponto, né? Eu digo, olha, eu acredito dessa forma aqui. Eles não debatem nada, eles defendem o ponto deles. Respeitam o meu ponto, eu digo, respeita a sua opinião. Na minha visão, eu não posso concordar com isso e acho que vocês estão errados. Não é que Deus odeia vocês, não é que Deus diz que vocês agora estão condenados ao inferno, não. Se vocês continuarem, eu digo lá bem assim, olha, a minha Bíblia diz só tem 2 caminhos. Porque tem um católico lá que diz, não, mas no purgatório resolve, que a gente vai clamar por clemência, não sei o que. Eu falo, não adianta. Não tem. Bom, eu acredito em 2 caminhos, é céu ou inferno. Aí tem uns que diz, não, se eu não for para o céu, eu vou ficar na porta do céu para fazer briga com quem entrar, porque tem gente que se faz de crente. Eu falei, se você não estiver no céu, você não vai estar na porta do céu, não. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. Ou é céu ou é inferno. Então a gente defende lá e a gente vê a capacidade deles defender tudo isso. E outras são conhecedores da palavra, porque tudo quando você vai falar, ele cita o versículo. Se... Exatamente. E eles conhecem o versículo de tudo. Agora os versículos que o quê? Eles tiram ali fora de um contexto, mas que diz que Deus é amor e ama ele da forma do que eles querem, e fala, e são bem linguísticos, né? Fala capítulo e versículo. Eu falei, muito crente não sabe nem se tem na Bíblia esse versículo, mas eles sabem. São pessoas o quê? Que o inimigo, ele, quando coloca isso na mesa, são pessoas que vão lá para defender o que eles acreditam. E tem quantos muito crentes têm até vergonha de defender. Tem até vergonha de defender. Tem até vergonha de combater. E não é só isso não, que a gente falar sobre essa questão de homossexualismo, é questão de adultério, é questão de fornicação, é questão de tudo. Tem que falar porque se chegar lá e dizer, Cleber, o que é que você acredita? Eu ficar calado, vai dizer, então você está concordando, né? Então você está concordando com isso, então você acredita que eu estou certo. Não é assim. A gente tem que combater, claro, não vamos brigar, não vamos bater boca, até porque ali é um ambiente profissional de trabalho, a gente tem que saber disso. Só que quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que falar e defender o Evangelho. Não só lá, fora, que já tive confusão assim que a gente fala, debate dentro de colégio, dentro de faculdade. Por quê? Se eu não debater, se eu não for lá, se eu não for brigar pelo meu Evangelho, quem é que vai? Eu vou esperar Jesus Cristo descer? Não, ele já fez a parte dele.
Nós fomos comprados por alto preço. O mínimo que nós temos que fazer é defender quem pagou a nossa cédula do pecado. O mínimo que nós temos que fazer. Olha lá dentro, olha. Falavam disso aqui, disse que isso era doido. Meu irmão é doido. Fica lá dentro com sol quente, só lendo a Bíblia, nas gabinas lá, não falar com ninguém, ficar só lendo a Bíblia. É doido, meu filho é um louco. Mas para o mundo a gente é taxado de quê? De louco. Eu perguntei a dois clientes, um deles foi o que você trabalha, perguntei se ele me vê como homofóbico, se ele me acha homofóbico, né? Porque a minha postagem é só, né, daquele jeito. Aí tem uma filha de uma irmã, ela veio para a igreja, né? Eu fiquei sabendo que ela morria de ódio por mim, por causa da minha postagem. Aí, assim, eu converso com ele, né, com o cliente e tal, ou sou quase um psicólogo, sei lá, que eu converso contando história e tal, mas na verdade, só não faço coisa. Só não vem me perguntar se está errado ou está certo, porque aí você vai ouvir e não quer ouvir. Engraçado que antigamente a gente era odiado por crer em Jesus. Hoje nós estamos sendo odiados porque esse LGBT está tudo se fazendo de vítima. Entendeu? E a gente está como se fosse vilão da história. Entendeu? Se você vê alguma postagem no Facebook aí, igual dessa Vitória Souza aí, nossa, estão caindo em cima da gente, do povo cristão, porque não concordou da atitude dela. Se ela fosse ali pregar essa verdade, né? Ó, o homossexual assim, do outro lado, não, mas ela falou pregar bênção, ela pregar vitória. E é o interessante que tem eu não sei o que é, eu só vi uma postagem uma vez de uma página gospel que colocou, aí ele colocou o relato lá, né, desse rapazinho. Esse rapazinho, eu esqueci até o nome dele. Não, eu esqueci o nome dele. Ele homem, aí depois fez uma mudança de sexo para ser menina, né, querendo ser menina, e não. E agora voltou de novo, a mãe sempre da igreja, né, orava e tudo. E agora ele fez de novo a mudança voltou a ser homem novamente e está professando a sua fé nas redes sociais. É incrível os ataques que esse pessoal está dizendo que ele voltou de novo a ser homem por causa da pressão da igreja, pressão da mãe, que isso é pressão psicológica, que ele precisa de tratamento, que ele está se escondendo o que ele é, que ele nasceu mulher e um pouco de homem. Os ataques, quer dizer que se nós cristãos fomos, como tem muita gente aí que estava na igreja, que os irmãos sabem quem é, cantores, que agora se denominam homossexuais, se a gente for lá dizer que Deus condena, que Deus ama ele, mas condena o pecado dele, que quer que ele volte, que tem que haver uma renúncia, a gente é o quê? Pode ser processado, e nós somos o quê? Agora o pessoal está atacando um rapazinho que se transformou em mulher, agora veja só, quem custeou a mudança de volta dele para ser homem, para ser o que ele realmente, Deus criou ele, foi até um blogueiro que também é homossexual. Mas esse blogueiro, nesse relato que eu vi, ele disse, olha, se ele sente de Deus e ele quis voltar, ele está certo, ele defendeu, ele até custeou a volta dele, a cirurgia para tirar, que ele já tinha colocado os seios, para voltar a ser. Aí, ele, pelo tempo que ele passou com essa transexualidade dele, a fala dele ainda tem um jeito assim de se falar, e o povo diz, está vendo que ele não deixou, que isso aí é... São ataques, mas nós temos que entender. Eu acredito na transformação total do homem, porque Deus, quando ele vem, ele pega o homem, ele transforma, ele coloca o seu espírito, ele não transforma pela metade, ele transforma na transformação total do homem. Vai ter o gesto, vai ter algumas coisas que isso é com o tempo que vai se deixando, mas nós sabemos que o seu interior é transformado pelo Espírito Santo de Deus. É, Vinícius? Quando você começou aí, falou aí, né, que lá atrás, né, a igreja não falava desses assuntos. Há tão pouco tempo, quando ainda estava tudo na calmaria, quando então o deputado Marcos Luciano foi assumir o ministério lá direitos humanos, né, aí, por ele ser pastor, o negócio estava lá todo calmo, todas as coisas eles estiveram lá, né, fazendo crescendo o negócio entre eles lá. Aí se levantaram fortemente contra o pastor Marcos Luciano, né?
E a gente, até a gente, na meio da mídia, a gente vendo o ataque e vendo também, vendo que o pastor estava sozinho, porque ninguém se levantou para ajudar o Marco Luciano, ele ficou sozinho, né? Foi daí que surgiu o tal JB, né, no caso lá, porque ele não era nem cristão evangélico, mas colou no Marco Luciano ali, e aí onde ele cresceu a popularidade do Bolsonaro foi do Marco Luciano, né? Então, a igreja, tipo, os pastores, a liderança da época, né, deixou o cara só, isolado lá. Aí eu já falei aqui que hoje não tem como a igreja voltar mais atrás, porque tá vindo aí, vocês foram voltar para o cara, e agora o cara não está, e vai ser perseguição da igreja. Agora a igreja vai voltar? Não tem como, mas vai avançar. Agora como diz a música, pega na mão de Deus e vai. Ponto 2. O homem, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. O homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. E a moral de Deus? Está falando aqui a lição. Ela é arbitrária, ou seja, ela é opcional, ou ela tem que ser algo que tem que estar? É obrigatório a moral de Deus para nós cristãos? É. Deus, ele não está negociando os seus valores. Ele não precisa nem negociar os valores dele. Nós precisamos dele. Por isso a moral de Deus que está em nós, quando nós nascemos, homem, mulher, quando nós nascemos, seja homem ou seja mulher, a moral de Deus está em nós e ela não há o que? Negociação. Não é arbitrário, ou seja, eu decido o que é que eu tenho que ser. Não. Quando Deus ele nos criou, ele já tem o quê? Um projeto para a gente. Aí nós vamos lá durante a nossa caminhada. Muitas das vezes nós nos desviamos do projeto. Não só falando do homem que deixa de ser homem para ser mulher, mas no geral, nós nos desviamos do projeto. Muitas das vezes Deus tem um projeto para que, nosso projeto é chamado para pregar a palavra, e nós nos desviamos. O projeto moral de Deus não é arbitrário, ele é obrigatório. Quando Deus formou o homem e colocou a moralidade dele, Deus sendo o homem, criou o homem, colocou dele, fez imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança dele. Quando nasce uma pessoa que tem problema com os dois sexos, hermafrodita. Hermafrodita. Teve um rapaz dizendo lá na empresa que o certo é aquela pessoa que nasceu naquele jeito e escolheu o sexo. Mas parece que quando nasce feminino, já tem outra. Porque o certo é os pais escolheram. E tem gente que diz que o certo é aquela pessoa que nasceu naquela condição e escolheu aquilo. Que nasce hermafrodita. A gente estava falando, eu não sei, como é o nome da atriz que o senhor falou? Como foi o nome da atriz que o senhor falou? Vera Fischer. Ela é hermafrodita não, ela só mudou de sexo mesmo. Não, Vera Fischer, não. Ela era hermafrodita não, ela mudou de sexo. Existe realmente essa questão de pessoas que nascem com os dois órgãos genitais. Mas quando é feminina, já tem útero. Já tem. E outra, não é porque nasceu com os dois órgãos sexuais que a pessoa vai decidir, não. A ciência vai dizer lá se ela é mulher ou não. Porque Deus ele criou e lá dentro vai estar o cromossomo XY ou XX. Ou seja, quem é mulher vai ter o quê? O útero. Apenas por algum problema na gestação, nasceu com os dois sexos ali, que a ciência hoje, com a tecnologia, com todos os seus estudos de tecnologia, tira e deixa o que é o correto. Não é a pessoa, você nasceu com dois, vamos... Cara ou coroa, você quer ser o quê? Não é assim. Os cromossomos vai dizer se é homem ou se é mulher. Efésios 4, 22 ao 24, ele vai dizer o seguinte. Efésios 4, 22 ao 24.
Quando nascemos moralmente de Deus, o homem ele se desvirtuou, o homem ele caiu, ele pecou. E Deus ele trouxe o quê? A restauração através do seu Filho. Aí ele vai dizer em Efésios capítulo 4, versículo 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, ou seja, pela vontade da carne, pelo desejo da carne que é enganoso, e nos renoveis no espírito do vosso sentido. Vou mudar aqui. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Deus nos criou em verdadeira justiça e santidade. Quando nós nos saímos é porque nós queremos. Mas Deus nos criou em verdadeira justiça e santidade. O homem caiu, o homem precisa ser restaurado. E quando o Espírito de Deus, ele habita em nós, ele nos limpa, ele nos restaura, ele tira a roupa velha, ele tira o trapo velho, ele remenda as feridas que estão no corpo, nos dá um novo corpo, uma nova maneira de viver, nos torna uma nova criatura. A gente não vem com um fardo velho lá fora. Tem que deixar tudo. É despojar do velho homem, dos velhos desejos, despojar daquilo que te afastava de Deus. Não tem como você estar com Deus fazendo as mesmas coisas. Você só está vivendo uma mentira. Só está vivendo uma mentira. Essa renovação é obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim os salvos, as Escrituras diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Todas as práticas sexuais ilícitas são proibidas. Tanto as práticas homossexuais, quanto aquelas que são até heterossexuais, mas são fora do casamento. Adultério, fornicação, o pecado contra o próprio corpo. Tudo isso está na mesma prateleira de pecado. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. E até hoje, eu disse aqui, acho que foi 2 lições passadas, que eu vi um vídeo, 2 homens, né, um casal, com uma criança de colo. E o camarada, o irresponsável lá, estava dando de mama à criança. De mama de quê? Aí no vídeo, o vídeo em inglês, mas a legenda lá, o cara conversando, é um documentário, né? E o cara dizendo, não, a gente dá aqui para ele saber que ele tem uma mãe. Olha, mas daqui a pouco a gente vai dar os nutrientes a ele necessários numa mamadeira. Então você não é. Então você não é. Você quer citar no lugar errado, desfazer a criação de Deus, e estava lá dando mão. Se você vê que pataquada. E quando filmou assim de perto, eu fiquei sem entender, né? Falei, aqui realmente, será que aqui é uma mulher mesmo? Aí foi abrindo a imagem, falei, que pataquada. E ele parecia mesmo uma mulher toda, né, vestido como assim, aquele vestidinho de amamentação, né? Falei, ai, que coisa. Tá dando. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereotipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados, ou seja, sexo, gênero e sexualidade, eles trabalham em conjunto, não tem disfunção, ou seja, sexo é o quê? É o conjunto de características. Quando uma criança nasce, para você determinar que ele é macho e fêmea, você tem que ver o quê? Se ele tem um órgão genital masculino, ele é o quê? Menino. Se tiver feminino, ele é o quê? Menina. Então isso é o sexo. O gênero é a identificação, ou seja, depois que você vê o que ele é, você vai dizer se ele é macho ou... Isso é para todo ser vivo. Você tem um cachorrinho, quando vai nascer, você vai ter que saber. Você sabe. Pelo quê? Pelo órgão sexual do cachorro. Então, exatamente, o cachorro não tem como escolher. E o relacionamento, que é um relacionamento heterossexual, que desde o princípio foi dado por Deus para o quê? Para
o relacionamento íntimo, conjugal, é claro, e também para o que? A reprodução. Só chegamos até onde chegamos, não porque foi 2 homens, não porque foi 2 mulheres, mas porque foi o quê? Um relacionamento criado por Deus, macho e fêmea. Macho e fêmea. Vimos, tópico 3, efeitos da ideologia transgênero, para a gente finalizar. Vimos que o modelo da sexualidade nas escrituras é heterossexual, isso não muda. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática sexual. O que esse termo ele diz? É uma proposta de doutrinação para apresentar uma crítica de que o reconhecimento da distinção biológica, que a gente diz que Deus criou macho e fêmea, que a igreja prega que só existe homem e mulher, eles dizem que isso é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Desde 1991 já se levantou esse termo, heteronormatividade. E ele diz que quando a igreja prega sobre macho e fêmea, homem e mulher, uma só carne, é um termo que opressor. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Militantes trans, ponto 2, construção de narrativa. Os militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve se sobrepor aos aspectos biológicos. É aquilo que Samuel falou. Ele foi registrar o filho, ele deu um nome masculino ao filho, e a menina do cartório disse o que, Samuel? Já. Mas, e a menina do cartório, ele disse o quê? Ela era evangélica, a mulher. Aí ela disse assim, brincando, sabendo que, segundo o mundo de hoje, seu filho, após 18 anos, pode mudar para feminino. E ainda, veja só, há muitos, isso eu vi, teve uma parte de, divulgaram, né, a página Secretária Cristã divulgaram essa parte, fazendo essa crítica à Rede Globo de televisão, que em uma novela ele fez um chá revelação, né? Casal heterossexual, normal, né? Fez um chá revelação. Aí vai sair a fumaça azul ou rosa. Saiu uma fumaça incolor. Um negócio assim, ou foi preto, um negócio assim. Saiu uma fumaça incolor. Aí o marido ficou, né? O rapazinho ficou, né? Poxa, e o que é? Saiu incolor. Não sabe o sexo não ainda. Ele disse, não, a gente não pode dizer se é uma mulher. Quando ele crescer, quando ele nascer, quando ele tiver uma idadezinha de 5, 6 anos, ele vai se dizer se ele vai querer ser homem ou mulher. Olha o que está se colocando na mente do povo. E daqui a pouco vai ter gente fazendo a mesma coisa. Chá revelação. E quando vai abrir lá, não está nem azul, nem rosa. É o que não? Quem vai decidir é ele. Com 5 anos, eu dizia aqui que semana retrasada, que em uma entrevistando na Avenida Paulista, né? Na entrevista na Avenida Paulista, se entrevistando lá o pessoal, aí ele fazia a pergunta, se um jovem de 16 anos quiser mudar de sexo, aí o rapazinho, né? Todo meiguzinho, não pode mudar. 14 anos, pode mudar de sexo? Pode mudar. 12 anos, pode. Chegou até os 6 anos, pode mudar? Poxa, se ele quiser, ele pode mudar de sexo. O desejo é dele. Aí foi se perguntar se com 12 anos cometesse um crime, poderia ser preso. Não, porque isso aí é a sociedade que impôs, que ele é só uma vítima da sociedade. Os valores estão totalmente deturpados. Samuel. Ele está registrado como lá na escola. Agora se registra com o nome. Aí ela disse que o rapaz mudou o sexo e ela foi chamada pelo nome masculino. Ela disse que ela não pode. Eu já vi alguns vídeos desse aí,
que o rapaz todo, né? E andava todo assim, né? Aí chegou lá, foi passar, só que ele estava vestido de mulher, né? Aí foi passar no caixa. Aí o camarada do caixa disse, o senhor, não sei o que, ele, meu amigo, para que foi dizer isso? O senhor. O camarada se revoltou, você me respeite, que eu sou uma senhora, que bababá, e chutou as coisas tudo. Eu falei, e é o quê? Como cristão tem que, o certo é, se é ele, é ele. Aí o que, você sabe o que? Eu sempre digo isso, se eu ver uma situação dessa, eu evito até falar o nome. Mas é. Exatamente. Hoje. Não é. Mas aí o trabalho só está preenchendo ali uma ficha. Nós não vamos. Nós não podemos pensar que realmente é uma mulher, porque não é. A questão que hoje é o seguinte. Hoje é interessante que se por um erro de cartório, por um erro quando você vai tirar os seus documentos, um exemplo, tiver uma coisinha errada, para você consertar é a coisa pior do mundo. Porque para você tirar uma identidade... Não sei se os irmãos já passaram aqui de perder a identidade. Não sei se já passaram aqui de ter alguma coisa errada nos seus documentos. Quando você vai fazer, é uma humilhação. Quando você vai tirar um documento... Minha identidade está com o nome errado de minha mãe. Eu disse, eu não vou, porque eu fui uma vez para tirar... Rapaz, mandou ir para Aracaju, voltar para cá e para lá. Eu falei, pronto, meus documentos a partir de hoje é tudo no nome errado. Mas lá na frente vai dar erro. Lá na frente a gente se resolve. Agora, o interessante é que se você é um homem e amanhã você quer ser chamado de mulher, você vai em um órgão, é ligeirinho. Sua identidade vai estar na sua mão, com o nome. Se você é Tiago, você agora é Tífano. Se você é João, você agora é Joanina. E é ligeiro. Raimundo, Raimundinha. Raimunda. Raimunda. E é ligeiro. Agora, se você tiver um documento errado, porque parece que estão separando, né? Você é o quê? Você é heterossexual. Peraí, então você vai ter que esperar aqui uma fila, você tem que ir em Aracaju para pegar. Eu falei, rapaz, eu não vou não. Mas seu documento vai... Não tem problema, deixa aí. Tudo meus documentos é com o nome errado de minha mãe, não tem problema. Deixa aí, eu não vou estar... Agora, vá se fosse para trocar de nome, para trocar de sexo, vai botar não binário, não sei o quê, pronto, era ligeiro. Peraí, prioridade, porque se não for... No setor dele tem uma pessoa desse jeito, né? Mas que ele, por trabalhar junto, tem que sempre falar, né? No gênero, né? No sentido, ela ou ele. Está tendo uma bronca terrível lá com essa pessoa. Ele chama de ela. No caso, Ele. tem que ser chamado ela. Rapaz, você tem uma confusão que depois, assim, já na administração, já chegou, né, até no vídeo da pessoa, né, que deu um puxão de orelha nele, rapaz, está tendo isso aí qualquer hora. Então é o seguinte, você evita de abrir a boca de falar no gênero dela, né, assim, você vai falar, você evita, nem olha para essa pessoa. É isso que eu falo lá, trabalho. Quando alguém fala de uma pessoa que é transexual, eu digo assim, olha, para mim, está se vestindo como mulher, mas é ele, continua sendo ele. Para não ter nenhum problema, eu evito até falar. Não cito o nome, não, evito até falar. Qualquer coisinha, traga um papel aí. Há um tempo atrás, a gente já analisando aqui, acho que tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Na igreja onde a gente pastoreia,
dia fui eu que preguei. E entrou um travesti lá dentro. Você lembra disso? Aí ele já entrou e já sentou lá no banco dos homens, né? E ficava lá. Aí o que aconteceu? Depois da ministração, aí ele quis aceitar Jesus. Aí eu chamei, vem aqui na frente você. Aí ele veio todo, né, aquele jeito lá e tal. Aí eu perguntei, qual o seu nome? Ah, meu nome é Roberta. Aí eu falei assim, não, o seu nome que está no seu RG. Mas eu sou Roberta. Ah, você lembra disso? Aquele dia eu fui de complicado. Para ele falar o nome do trabalho. Eu falei, não, eu quero saber o seu nome de homem, como você nasceu. Qual que é o seu nome? Aí, não, lá em São Paulo. Aí ele pegou e falou. Só que depois que ele falou, ele ficou tão irritado. Não foi? Eu falei assim, não, então você está aceitando Jesus, você é fulano. Aí ele, não volto mais nessa igreja, vocês são isso. E saiu batendo no pé. Mas aquela cidade do refúgio. E a igreja está cheia. Hã? E a igreja estava cheia. A igreja estava cheia. E ele Aí- falava que o nome dele era Roberta. Aí ele foi para a cidade de refúgio e lá chamou ele de Roberto. Só que o que é que a gente tem que entender é que os nossos valores não podem ser o quê? Negociados. Não pode, não deve nunca ser negociado. Aí o problema é o seguinte, que hoje tem essa liberdade aqui, estamos falando, está sendo filmado, pode ser colocado, pode ser até que quando se coloque um ou dois se levante e diga, esse ensino não é esse ensino que está sendo aí, é preconceituoso, só que hoje, de certa forma, está mais restrito a liberdade, mas ainda existe, nem que seja um pouquinho de liberdade, né? Ainda existe, nem que seja um pouquinho de liberdade. Só que o que acontece? Vai chegar tempo que já está se formando isso. É porque nós crentes, quando eu sempre digo isso, né? E a gente sabe como é que a gente sempre conversa, nós crentes acham que a Bíblia é aquela coisa de, não, vamos focar só na Bíblia, não vamos ver o que está acontecendo lá fora. E o mundo se revoltando contra a igreja, e a igreja de olho fechado. Daqui a pouco acontecem essas coisas, a igreja disse, oxê, quando foi que aconteceu isso? Por isso que nós temos que estar atentos. O que está acontecendo no nosso mundo, o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Quem a gente coloca como nosso representante, quem a gente coloca como o que está acontecendo dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, como diz Raimundinho, porque às vezes o erro está ali dentro da nossa casa, a gente está achando que está na casa do vizinho. O erro está na nossa frente e nós estamos achando que o erro está distante. O mundo está se voltando contra a igreja, enquanto a igreja está o quê? Sonolenta. Aí quando a igreja for acordar, veja só, naquela época, quando Jesus Cristo ele sobe e deixa os discípulos, Pedro era covarde, só tinha papo. Pedro era covarde, se escondia. Era. Só que veja, quando diz aqui que o Espírito Santo ele muda o homem, ele faz uma nova criatura. Escute, quando Pedro buscou e recebeu o batismo com o Espírito Santo, foi revestido, porque o batismo, escute bem, o batismo é importante porque eu vou falar outras línguas, não. O batismo é revestimento de poder. A evidência que Pedro teve do falar em língua também foi para o quê? Naquele momento tinha muitas pessoas estrangeiras. Chamou a atenção de todos. Espera aí, esse homem está falando nossa língua. Leigo, sabe nem falar, ignorante. Só que quando Pedro se levanta, a palavra dele foi tão poderosa que 3.000 almas ligeirinho aceitou a Cristo. Revestimento de poder. Aí o que? Estamos dormindo e quando as coisas apertar, porque hoje aqui a gente consegue falar, e quando vai chegar um dia que está falando aqui, vai entrar 3, 4 com polícia, com tudo, e você vai ter que parar de falar. Ou então você vai ter que gravar um vídeo, uma retratação, dizendo o quê? Que o que você falou foi errado, porque você ofendeu uma outra classe social, uma classe que se denomina o quê? Um outro gênero, mas nós sabemos que Deus criou macho e fêmea, e não tem outro. E se lá na frente fechar a igreja, vai chegar aqui e vai dizer, você acredita em quê? 2 gêneros e 53, 70 gêneros, e aí? Temos que estar preparados. Jesus ele pode voltar a qualquer momento? Pode, o tempo é dele, a hora é dele, mas não vamos se basear e dizer, não, isso não vai acontecer porque Jesus vai voltar antes, não. E se acontecer?
Porque vai. Nesse caso aí, que aconteceu comigo, antes não estava tão aberto. Tão aberto. Mas hoje, ou daqui para frente, se isso virar lei, eu posso ser presa. Como ele está dizendo aqui a lei Porque pode colocar um processo. É só entender, porque o STF aprovou. O STF aprovou uma lei de homofobia. Se dois homens pediam ao pastor para casar e tem casado, Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Para finalizar, veja só. A Associação de Pediatras Americanos, em 2017, publicou que, aí ele defendendo agora o que nós acreditamos, é uma associação de pediatras americanos, publicou que conflito entre mente e corpo deve ser corrigido pelo alinhamento do gênero com o sexo anatômico do corpo e não fazendo intervenções invasivas no corpo, ou seja, aquelas pessoas que dizem, meu corpo é de homem, mas eu me sinto mulher. Meu corpo é de mulher, mas eu me sinto homem. Isso aqui é associação pediátrica, né? Ele está dizendo que isso não existe. Isso aí é problemas do que de mente. Tem que ser tratado e não fazer o quê? Eu sou homem, eu vou lá cortar o órgão genital, eu colocar o órgão feminino, eu sou mulher, vou tirar e vou colocar um órgão masculino. Não existe. Meninos não nascem com cérebro feminizado. E meninas não nascem com cérebro masculino. Homem é homem, mulher é mulher. A ideia de pessoas presas no corpo errado, veja só, isso é o estudo dessa Associação de Pediatras Americanos, que ele publicou. Ele diz, a ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência e muito menos base bíblica. Deus, ele criou macho e fêmea. A linguagem neutra, para mim, é uma bobagem. O movimento LGBT, 30 letras, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo, segundo eles, é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absolvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar as espécies humanas, homens e mulheres. Essa militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Ou seja, para entender a ideologia de meia dúzia de pessoas que realmente parece que não tem cérebro, não tem entendimento, quer mudar uma forma gramatical geral, uma forma gramatical que dura anos, que os irmãos trabalham com a educação, Deconisa das Neves ali, o nosso irmão Jair trabalha também na parte da educação, sabe que a forma gramatical, ele não só diz respeito a nós que falamos, mudo, surdo, cegos, veja, vai ter que se mudar tudo isso em prol de uma classezinha, mimimi, que está dizendo que é porque eu acho que eu não sou homem nem mulher, tem que ser ele. Isso chega a ser algo de pessoas que acho que perdeu a noção do tempo, né? Tem que se procurar, primeiramente, procurar a Cristo, a Deus, para ser revestido do Espírito Santo, porque Ele que restaura, transforma e traz de novo a sanidade, e depois também, se não se achar, né, confortável de só procurar isso, porque Deus ele é suficiente, mas tem gente que acha que não. Tem que procurar um psicólogo porque tem que se tratar, não existe. Quando me falam disso aqui, eu sempre digo, quando a gente comenta lá, linguagem neutra, eu falei, isso é coisa, desculpe a linguagem, vou até tirar por causa da gravação, isso é coisa de acéfalo, pessoas que não tem nem entendimento. Eu vou mudar uma linguagem neutra, vou prejudicar milhões de pessoas que aprenderam desde a sua infância o que é a forma gramatical. Pessoas cegas que hoje estão incluídas no seu horário, no ambiente profissional de trabalho. Se os irmãos verem, quando uma DEP mesmo, quando tem as transmissões lá, né, ou em qualquer culto que é transmitido, tem lá uma intérprete que fica lá. Nós vamos ter que mudar tudo isso por meia dúzia de pessoas que se acha que se falar ele é machismo.
Se falar ele é machismo, porque é uma palavra masculina. É machismo, tudo isso é uma palavra machismo, porque tudo isso está dizendo que só tem 2 gêneros. Isso é preconceito, isso é homofobia, isso é transfobia, eu sei lá o que é, de tanto de fobia, o que tem de fobia aí. É como se fosse chegar alguém aqui e quando chegar ele falar bom dia para todos. Quando fala todos, está falando que é homem, porque o masculino prevalece. Prevalece. Né? Agora, mudando isso aí, vai chegar para falar bom dia para nem todos, Todos. nem ele, nem ela. O quê? Todos. Todos. Bom dia para todos. Crianças, não use essa linguagem. Chegou para vocês, adolescentes, né? Não use essa linguagem. Isso é pessoas que não têm noção. A forma gramatical é o que você aprendeu. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. É isso. Conjugação é isso aí. Não tem outra. Então o inimigo, ele está tentando. Os irmãos, aquilo que Raimundinho falou, perceberam que tudo que Deus fez, perfeito. O inimigo, ele quer desconstruir. Tudo que Deus fez, ele quer desconstruir. Sem contar o que é o arco-íris, né? É isso que eu ia tocar no assunto agora, veja. São pequenas coisas. São pequenas coisas que o inimigo, ele quer o quê? Infiltrar. Por quê? Quando nós aderimos isso aqui, de uma linguagem não binária, de uma linguagem neutra, quando nós aderimos isso aqui, consequentemente, nós estamos o quê? A favor de uma causa. E a única causa que nós cristãos temos que estar a favor é a causa de quem? Do reino de Deus. Se nós não estarmos ligados no reino de Deus, lutando pela causa do reino de Deus, escute, se nós não estamos lutando a favor do reino, nós estamos sendo contra o reino. E se nós estamos sendo contra o reino, nós estamos sendo contra Deus. E eu quero ficar do melhor lado, o lado mais forte. Né? O lado que vai favorecer-me sempre. É o lado que o que vai me garantir uma vida eterna. Tudo isso aqui é passageiro. Vai chegar tempos, poderá chegar tempos, que vai estar rolando o culto aqui, isso que foi dito aqui, vai estar rolando o culto aqui, que já é lei, vai entrar aqui e vai dizer, você tem que parar. E aí agora? Você tem que dizer que Jesus Cristo não existe, esse Deus aí que vocês estão pregando não existe. Vai chegar esse tempo. E aí é o tempo que nós temos que se levantar e dizer o quê? Que o nosso reino tem que prevalecer e lutar contra ele. Então, que esse ensino do demônio, olha, ensino progressista é ensino demoníaco. Quando você vê existe igrejas denominadas igreja progressista, nome de igreja mesmo. Quando você vê igreja progressista, passe de longe. Ali aceita todo tipo que é libertinagem, homossexualismo, lesbianismo, aceita uso de droga, aceita tudo. Ali só não aceita Cristo, o resto aceita toda a porcaria que tiver aí fora. Quando você vê um nome de igreja progressista, igreja inclusiva, corra, não passe nem na frente, vá adorar a Deus em outro lugar. Vá adorar a Deus naquela igrejinha que tem 3 crentes, né? 3 velhos, uma garrafa de café, pode ir lá adorar, porque ali tem o Espírito de Deus. Agora, a igreja cheia, que tiver o nome, quando você vê um partido, que tem um nome partido, corra. Deus, Ele está nos alertando. Os últimos dias está aí. O fim dos tempos está aí. E Ele irá voltar a qualquer momento. Dependemos de nós apenas nos resguardar, nos guardar, para que alcançemos a coroa. Amém? Presbítero Nakamura. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Que nessa noite possamos guardar essa palavra nos nossos corações. Amém? É um ensinamento fundamental para nós cristãos. Era bom que realmente a igreja estivesse presente, né? Porque nós temos pai, mãe, filhos, filhas. Era muito interessante que todos estivessem participando desta escola bíblica dominical, né? Para que realmente possamos educar nossos filhos segundo o preceito da palavra de Deus. Amém? Gostaria somente de dizer que os irmãos que nessa manhã esteve presente, que Deus em Cristo abençoe. Amém? Hoje nós não estaremos ouvindo todas as crianças, mas estaremos ouvindo pequenas quantidade de pessoas. E no próximo domingo nós vamos ouvir aquilo que nesta manhã nós não ouvimos. Amém? Amém? Já estou olhando aqui
o meu postiço. Amém? Vamos ouvir nosso irmão Cauã. Amém? Vamos ouvir nosso irmão Cauã. Depois vamos ouvir nossa irmã Eixla hoje. Depois, semana que vem, nós estaremos ouvindo mais demais irmãos nessa manhã. Amém? Cauã. Como? Bem, o propósito de Deus, né? Ou seja, em outra nossa linguagem é o propósito de Deus que nós sejamos semelhantes ao Senhor, né? Amém? É o propósito de Deus que seja realmente conforme a vontade de Deus. Amém? O nosso irmão, a nossa irmã Eixla. Amém, amém. Amém? Que Deus que te abençoe. Repita de novo. Nossa irmã ela falou que, segundo a carta de Pedro, né, fala sobre o falso profeta que surgirão. Amém? Assim também nos alerta, amém? Para nos resguardar dos falsos profetas. Amém? Amado, que Deus te abençoe. Hoje vamos recolher nossa oferta para a Escola Bíblica Dominical. Amém? Ao final, irmãos, os irmãos que vão ter ensaio assim, amém? Os irmãos prepararam um cafezinho, né? Nossa irmã Manu preparou, a Escola Dominical preparou os cafezinhos para que os irmãos possam se alimentar. Amém?